Neste documentário, vamos apresentar pessoas que viveram suas vidas nas colônias de Cumirim, trazendo um breve painel como uma colcha de detalhes feita com lembranças que tiveram início em meados dos anos 50, quando o mundo era bem diferente e simples. Os confortos de hoje eram inimagináveis e as dificuldades e o trabalho eram grandes. Mas casais, formando famílias, semeando vidas, fizeram a diferença. Vamos conhecer algumas destas histórias de amor com mais de 60 anos. Vida é uma sopa. Você parou de soprar, você não tem vida. Se você assopra, você tem vida. E vida mesmo não é só estar vivo, é viver a vida. Bem, ele era uma pessoa maravilhosa, querida, né, bem educada, né? E a gente se conheceu e continuamos se namorando. E a mãe achou que ele podia vir namorar no sábado à noite, que muitos namoravam naquela época, né? E a gente então namorava no sábado de noite, mas só até às 10 horas. Depois tinha que ir para casa, né? Não podia ficar mais. E assim foi que nós casamos depois, né? Por que o senhor escolheu ela para casar? Eu gostei dela. E vocês viveram quantos anos juntos casados? 59. Olha, antigamente era assim. Era 6 meses de noivado, 1 ano de namoro, 6 meses de noivado. E daí as mães, inclusive elas não piavam nada, a gente casava sem saber nada da vida. Tudo em segredo, ninguém sabia de nada, que nem hoje, né? Ninguém piava nada, tinha que aprender depois de casado. Quando era solteiro, ninguém sabia de nada. Mas nós se conhecia, A gente ia no terço, porque aquele tempo era nós se terço. conhecia desde a aula. É, da aula também. Ela vinha na aula e eu também ia, só que ela não morava aqui. Ela morava para lá do Rio. Há longo tempo ela veio morar aqui com 18 anos, ali na Tapera, aqui. Dali, nós começamos a entrar num baile para dançar junto. Eu era novo, ela tinha 18 anos. Quando começamos a dançar junto, um belo dia, uma prima minha, ela disse, olha, se tu vai ainda namorar a Liduína, ela vai te querer. Olha, namoro era sentar um lá no fundo e outro aqui no fundo, né? Porque o pai era, meu Deus, não podia nem pegar na mão. Tá. O que fez a senhora querer bem para ele e achar que ele era o homem certo para a senhora casar? Eu acho que era a bondade dele, né? E a família dele também, a sogra e o sogro, era muito gente boa. Uhum. E o senhor? O que o senhor gostava nela que achou que seria a mulher certa para casar? Eu sempre gostei dela, desde pequena. Desde pequenininha. Sempre gostei. Então, foi o senhor que puxou o namoro? Sim. Depois eu fui lá e daí conversamos e começamos a namorar. Quantos anos faz que a senhora casou? Olha, eu casei, olha, quando eu posso, como que eu vou falar? Eu casei de 17 anos e 4, dia 6 de junho casei, de 17 anos, em fevereiro eu fiz 17 anos, em 6 de junho eu casei. Onde a senhora casou? Aqui em Pomerim, no Padre Amélio Campilo. Quantos anos a senhora tinha quando casou? 21. Onde é que vocês moravam quando casaram? Eu morava em Borja.
E ele morava aqui em Borstesso, ali no fundo. E vocês se conheceram aonde? Nós já conhecemos em festa, assim. Eu vinha às vezes na igreja aqui, daí se encontramos. Vocês se conheceram aonde, o senhor e a sua esposa? Ali em São Rafael mesmo, onde que ela residia. Depois de casado, eu residi também ali em São Rafael. E aonde vocês se conheceram? A gente se conheceu lá onde a gente morava, que era vizinho, e a gente se conheceu por ali desde pequenos. E o tempo foi evoluindo e a gente se encontrou lá pelas tantas. Bem, foi uma coisa natural que foi acontecendo com o tempo. Então, eu não posso dizer porquê, mas é algo que aconteceu. Né? Quando vocês resolveram casar, os pais de vocês deram conselhos, orientações sobre o casamento? Sim. Lá o negócio não era brincadeira, era sério, né? Não é que nem hoje, que o cara se olha, amanhã já se amontoa. E depois, as crianças foram crescendo, né? Que educação que vocês deram para as filhas? O que vocês ensinaram para elas? A gente ensinava coisas boas, né? A gente ensinava a rezar, ensinava a respeitar as pessoas mais velhas, né? Era muito bom. A gente sempre conversava com eles, né? O jeito da gente viver tem que ser assim, né? Levava eles meio seguro, né? Também, porque casada a gente tem que cuidar eles. No nosso tempo até que não era tanto, hoje é pior ainda, né? Mas a gente conversava com eles sempre. Daí ajudou eles a estudarem, uma medida que era só município, né? Naquele tempo. E os filhos pequenininhos, a dona Julieta ficava em casa cuidando deles ou eles iam na roça junto? Eu levava junto na roça. Ah, meu Deus. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu podia erguer um peixinho de trigo, eu já estava lá na roça juntando pé de trigo para ajudar naquele tempo. Ah, tinha que aprender a lavar louça, fazer comida, lavar roupa, tudo. Você acredita que a minha menina mais velha, que ela está com 64 anos, eu tinha 3, foi lavar roupa no lajado e chavei o quarto, com o pequeno que estava no carinho, e a outra ia ficar na cozinha. E ela via eu sempre fazer pão, né? Naquele tempo a gente levava o trigo e linha palmeira para moer de 2, 3 sacos de trigo até a farinha. Daí veio aquela farinha, 2 sacos de farinha, e estava no quarto, aquelas bolsas. E é o que eu fiz? Eu chaveei elas dentro de casa e fui lavar roupa. E não deixei fogo, nada. E daí ela pensou de fazer pão, né? Ela subiu em cima tipo lavador, que a gente dizia naquele tempo, né? Ela subiu lá, punhou a baciona e puxou a farinha com pires. E encheu aquela bacia e tirava a água do balde. Depois, quando eu cheguei, ela não conseguia nem arrancar as mãos do meio daquilo. E a outra, com 2 aninhos e meio, puxou farinha em tudo que é lugar. Quase me matou, Piazinho. Ela punhou tudo farinha nele, assim. Pratada de farinha de trigo. Meu Deus, eu chorei tanto. Porque eu não sabia onde eu ia pegar para limpar, né? Do tipo que ficou de farinha de trigo. Os filhos pequenos para crescer. Para levar junto, para dar serviço lá na roça ainda. O que os pequenos faziam na roça? A roça ela tem que roçar, depois queimar, depois tem que plantar, limpar, lavrar e tudo assim, colher. E daí tinha uma ou outra coisinha que as crianças também conseguiam fazer? Sim, ajudava. É tipo o quê?
Ah, se era arrancar feijão, essas coisas, ela ajudava. Tu ia arrancar batatinha, elas ajuntavam, o que podia, né? O meu nenê, o primeiro nenê, eu ganhei ali. E tinha 1 ano e pouco, nós fomos morar para Rio Grande, lá no Sogro, Santa Cruz do Sul. E daí ganhei 5 filhos lá, não, 4 em tudo. Depois fui morar de novo aqui, troquemos a nossa terra com essa aqui. Uma coisa que tinha que ser resolvida entre vocês, como é que vocês resolviam isso? Ah, tem que pensar e tem que dar um jeito, né? Porque senão não pode. Senão, como é que pode daí com os filhos? Não pode ser. A senhora então está dizendo que a família estava em primeiro lugar? Eu não posso, graças a Deus, não posso, como é que chama ele? Muitas das vezes fala, mas eu não posso me queixar. Como é que vocês criaram os filhos? Quantos filhos vocês tiveram? 3. 3. Tá. E como é que vocês criaram eles? Olha, na maior simplicidade, né? Dentro de um carinho. Depois, no crescer deles, a gente foi ensinando eles, dando apoio, sabe? Fazer tudo como um pai deve fazer para um filho, né? Mas a gente tenta aconselhar. Os filhos, o que vocês ensinaram para eles? Ensinar a caminhar e falar e desde quando eles começavam a falar, já começava a ensinar o menino Jesus. A oração primeira que nós ensinávamos para as crianças era o menino Jesus. Valeu a pena ter casado? Valeu. E como? Porque o marido era uma bondade de pessoa. Ele, se podia ajudar os outros, ele ajudava. A senhora casaria de novo, se fosse moça? Nossa, a gente é novo, sabe que aí parece assim como que diz, tem sempre um brilho a mais, né? Mas depois de mais idade, não adianta, né? Sim, mas casar é uma boa opção na vida. É, sim, isso aí é. Foi bom ter casado? Foi, graças a Deus. Temos aí os dois ainda. Está ouvindo? Ele não. Graças a Deus. O que é o amor? É um pouquinho difícil para encontrar palavras para dizer isso. Mas aquilo ali é uma coisa que espontaneamente ela aparece e a gente, falando do casal, a gente elege uma pessoa para amar. E caiu fora disso ali, a pessoa fica sem norte. Né? O amor é uma coisa assim que nem fosse a fome. Se faltou, é difícil. Tem que ter alguma pessoa em quem a gente concentra das dificuldades que partilha, né? E está em reconhecer a dificuldade que o outro tem também com relação a gente. Vocês gostariam de dizer um pro outro hoje? A senhora olhando para o seu Andilim para a senhora. Vocês gostariam de dizer alguma coisa um pro outro? Eu gostaria de dizer que, já que vivemos até agora, nós podíamos viver mais uns anos juntos, né? Né? Sim. Porque a hora do casamento, lá, quando o padre faz a pergunta, a gente jurou de ficar junto até que a morte nos separa, né? O que o senhor
quer dizer para Dona Lídia? Assim, olhando para ela agora. Ah, O que o senhor quer dizer para Dona Ele é Lídia? bem surdo. nós ficamos sempre juntos. Eu acho poucos dias nós vamos diferença para o cemitério. Eu sempre Ele digo. está sempre dizendo que nós vamos morrer poucos dias de Eu diferença. disse, Ou juntos. se conhecemos de pequena, eu disse poucos dias. Então, foi bom ter casado. Ah, Foi bom ter casado? Foi sofrido, mas foi bom. E o que é família? Família é um conjunto de pessoas que se integram. E vocês moravam longe? Sim, eu morava em Serra Alta e ela morava em Paraná. E ali é tudo mato, não tinha ligação só para São Rafael até Paraná. E depois Serra Alta também para São Rafael tinha estrada perto. Mas era difícil acesso. E lá no meio do mato eles fizeram um picadão depois. Depois eu vim visitar ela, eu sempre fui no picadão de cavalo. E estava perigoso ainda, tinha que se cuidar ainda. E eu me armei para vir para passar o mato, porque podia ter um bicho também, um tigre, uma coisa. E vocês se conheceram então aqui no Barra Nova? Sim. Foi numa festa? Onde é que vocês se conheceram? Nós se conhecemos de criança quando nós íamos na aula na primeira escolinha da Barra Nova, que o teu pai era professor. A senhora achou ele bonitão, por isso que a senhora quis Era ele? bonitão, porque era assim, antigamente os pais diziam, não, quando que era da família boa, diziam, não, tu pode namorar com lá, que com lá te pode maridar-te. Era assim. Sim, então a Meio senhora... mandado para os pais. A senhora teve esse conselho dos seus pais em relação ao seu Frederico? Não, sim, senhora. Uhum. Namoraram 14 meses? 14 meses. Em casa? Em casa. Tinha alguém junto? Sempre a família inteira. Nós nunca namoramos, vamos sozinhos, sair que nem agora sai. Antigamente não era assim. Antigamente eu namorava de sábado à noite, ficava umas 2 horas juntos, depois ia para casa. No domingo ele vinha, ficava lá a meio-dia, vinha para casa. E quando vocês decidiram casar, que sonhos, que vida vocês queriam construir? O sonho era de viver uma vida, formar uma família, de viver tranquilo. Só que o sonho não é bem assim. Conheceu a Dona Lourdes lá no interior de Lindóia e resolveu casar. Sim. Tá. Por que vocês resolveram casar? O que vocês esperavam com o casamento? Hein, Dona Lourdes? Esperava, na verdade, morar junto, porque nós não temos tanta, né, e formar uma família, claro, né, que graças a Deus tem. E também serviço com o pai, ele estava bem nessa, né, só ele vai fazer a parte sozinho, fazer futuro a mais, sabe, né, que é uma família nova, né, verdade, né. Então, assim, olha, será que era mais importante o amor ou o casamento? O casamento, na verdade, passa, né? E o amor teria que continuar sempre, né? Eu acho, então, que o mais importante seria o amor, Acho que né? os dois também, portanto, acho os dois também, né. Casamento é onde? Se aguentar, que nem hoje, também não vale nem a pena. Conheceram aqui com o Mirim? Aqui nós se conhecemos. E como é que vocês começaram a namorar? Nós ia no terço, né? Lá se encontrava com os amigos, tudo. Daí conhecemos, né? Sim. E por que a senhora se interessou por ele? Eu gostava demais. Ele era uma pessoa bem querida. Bem querida. Eu gostava. Sim. E quando vocês casaram, ele tinha que profissão?
Ele trabalhava por tudo, sabe? Igual para cima dela. Eu fiz a profissão. Depois ele, quando começaram a igreja, ele começou a construir ali, ajudar a construir. E vocês se conheceram como? Eram vizinhos? Era. Aí quem é que quis namorar? Eles vai pra cá, pra lá, de repente um jogava, e assim por diante. O que a senhora gostou no seu novilho para casar com ele? Eu gostava do jeitinho dele. Ele era bem farista, assim, bem alegre. E eu comecei a gostar dele e aí... Se apaixonou? Se apaixonei e me casei. E quando a senhora casou, que sonhos que a senhora tinha para a vida? Para construir um lar, né? Uma família. E assim foi que construímos. Nós se conhecemos, eu particularmente, eu conheci a Roseli quando o meu falecido pai e a minha falecida mãe, na época faziam parte da, como eu disse primeiro, hoje é conselho, na época era diretoria, vamos dizer assim, diretoria da igreja. E justamente na época perderam muitos dias, que foi na construção e inauguração da nova igreja que até hoje reside. Tá? A igreja matriz. Isto, na qual essa igreja, nós casamos nessa igreja mesmo. Ali que eu conheci a Roseli, que ela era um pouquinho mais nova, 2 anos mais nova que eu, porque ele também vinha junto com a mãe dela e eu junto com minha mãe, que eu era o mais velho da família, a mãe sempre levava eu junto. Vocês ajudavam a fazer as coisas? E simplesmente nós era criança, que idade nós podia ter, né? Que idade nós podia ter? Que nem a Mariana, 9, 10 anos. Mais até, eu cuidava do filho. Pouco mais, então. Ali que nós se conhecemos. Foi ali que nós se conhecemos. Era bem assim, né? Porque eu casei nova, né, também. Ele dizia, é pra morar lá, é para se respeitar, é para ajudar tudo a fazer o que eles querem, tudo, nada de bobeira, nada de não sei o quê, não sei o quê. E eles falavam tudo pra gente, tudo. Porque esses anos eram finórios, os nonos. Então, qual que era o sonho de vocês quando casaram? Viver sempre junto. Viver sempre junto. E aos filhos, educar. Aos filhos, educar. O que vocês dizem? Mudou muito, muito, muito. A gente sempre valorizou as pequenas coisas que nós tínhamos. Hoje tu pode dar grandes coisas para eles, às vezes acham que aquilo não tem graça. Para nós a gente se sentia bem se tu tinha qualquer coisinha. Hoje em dia já tu precisa dar um monte para eles e eles não se alegram com isso. Mas os nossos sempre se Sim, mas, olha, nós... Não, mas eu falo assim num todo, né? Não é a nossa família, é o todo hoje em dia. De hoje em dia. Sim, é assim. Porque nós tínhamos sempre assim, quando era Natal, ou que nós pedíamos comprar uma coisa para compramos tudo igual. Os 3 ganharam igual. Sim, nós demos dinheiro para eles, os 3 ganham igual. Entende? As dificuldades que vocês venceram, né? Que, digamos, de pouca coisa vocês fizeram várias coisas boas, né? Sim. Na vida de vocês. O quanto o Esparanhar ajudou nisso? Com certeza ajuda, porque na medida que tu vai fazendo as coisas, porque tu sempre tem dificuldades no meio, né? Então cada vez tu vai aprendendo mais. Então que nem agora, a gente acho que não tem dificuldades. Para nós também assim. Na roça a gente tinha mais dificuldades. Porque nós vinha para ir para o Mirim, você comprava banana, nunca tinha dinheiro.
o nosso trabalho não rendia, né? Entre a senhora e o tio Arcângelo, quando precisava acertar alguma coisa, como é que vocês faziam? Se precisava uma coisa. É. Nós dois se falava, ele pedia, né? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí ele acordava sempre as coisas de fazer. Então sempre vocês conversavam? Sempre. Ia fazer um negócio, ele ia, eu ia junto. Que daí sabia. E o que vocês ensinaram para os filhos? A gente ensinava, né? Não é que nem o dia de hoje que vai na aula, aprende lá. A gente tinha que começar a ensinar em casa. E o que vocês ensinavam? A gente ensinava a escrever, que eles não sabiam como mexer, não é que nem agora que nasce, bem dizer, dão as canetas, dão tudo na mão, né? Sim. Tinha que começar a levar a mão para poder eles aprender a escrever. E eles iam na aula em Pumirim? Ia na aula em Pumirim. E como é que era a escola daquele tempo? No tempo ali era a escola, começava quando eu tinha 7 anos, né? E não tinha que vinha pegar os alunos que nem agora tem ônibus, tem tudo, né? Era 3, 4 quilômetros de a pé. Chove, não chove, tinha que ir na aula. Então vocês tiveram a preocupação de que os filhos de vocês tivessem estudo. É. E o que a senhora e o senhor Ovílio ensinaram para as crianças? A gente procurava ensinar tudo o melhor que podia, né? A educação em primeiro lugar, né? O respeito, fazer tudo direitinho, não mexer o que é dos outros, né? Isso é importante. Casaram, foram morar com os nonos, né? Sim. Tá. Então, assim, ó, quando nasceram os primeiros filhos, vocês ainda moravam com os nonos e vocês iam trabalhar na roça. Aonde que os pequenos ficavam quando vocês iam na roça? Às vezes a gente carregava na roça junto e ficava no cesto, embaixo de uma árvore. Como assim no cesto? Como é que era esse cesto? A cesto feito Cesto feito de taquara e colocava um pano dentro e jogava eles lá. Como é que vocês davam água e comida para eles no tempo que ficavam na roça? Podia comer a comida mole no início, até que fazia os leite depois. Não, mas na roça a gente levava, quando que eram mais grandinhos, daí a gente levava batatas, bolachas, às vezes fazia. Sim. Mas eles ficavam quietinhos lá no cesto, às vezes eles pulavam fora. Até que eles eram pequenos. Eu acordava e ia fazer mamar. Depois. Eu acordava e começou a dar mamar. Até que a gente dava de mamar. Dormia. Mas eu pouco tempo de mamar, porque todas elas um perto do outro, juntas. Sim. Então, quer dizer, colocava um pano dentro para não se machucar no cesto, levava na roça, ficava numa sombra meio perto. Ficava perto. E tinha que estar sempre a trabalhar e ficar de olho. Claro. Senão, às vezes rolava no cesto. Rolava fora? Rolava fora do cesto muitas vezes. Muito bem, porque nós nunca, assim, sabe, para dizer de brigar, como muitos brigam, nunca. Na vez fazendo um serviço de roça, já dizem, né? Então, da vez por causa de um pau, então nós discutia, porque da vez era pesado, eu não conseguia erguer conforme precisava, então ali nós trocávamos uma desavença. Mas antes de terminar o serviço, nós já estávamos em paz. Nós não era assim de ficar brigando, sabe? Não, nunca, que eu me lembro, não. Então, terminando o assunto, a senhora teve um casamento feliz, valeu a pena ter casado? Valeu. Se ele vivesse mais 10, 15 anos, nós vivíamos melhor ainda. Vamos morar
Porque é um caso que você quer bem. O amor é tudo. Né? Se não tem amor, tá feito. Eu acho, né? O que é amor? Amor é se dedicar um pelo outro e viver a vida junto. Nunca se desanimar nem que é bom e ruim. Ronha, não ronha. Tem que se gostar mesmo. Porque quando casamos é para até o final da vida, né? E o que é a vida? A vida, para tu querer ter uma vida boa, tu tem que saber levar a vida boa. Tem que levar a vida. Tem que ter amizade, tem que ter diálogo, tem que ter que nem a união. Isso aí, se você não tem isso, não tem nada. Não tem vida. Se tu não tem amizade, não tem vizinho, não tenho nada. Então, graças a Deus eu tenho. O que é a vida? Acho que ela falou tudo. Ela falou tudo. Como sempre? Comecei a fazer o quê? A vida é isso aí. Se querer bem e levar bem as coisas em dia, né? Acho que é isso, né? Vocês acham que vocês construíram uma família feliz? Para mim, sim. Para mim, sim. E a senhora tem orgulho da sua família? Eu tenho. O que a senhora tem de bom hoje na sua vida com a sua família? Eu me sinto feliz que eles estão bem, né? Não digo de saúde, né? Mas estão bem de vida, né? Assim, né? Então a senhora tem orgulho dos seus filhos e das suas filhas. A senhora gostaria de dizer alguma coisa para eles? Eu gostaria de dizer que se comporte, que faça bem na vida, né? Que goste da família. E agora a senhora está com 94 anos, né? É isso aí. Tá. A senhora acha que lá quando a senhora era quase uma criança, como a senhora disse no começo da nossa conversa, a senhora aceitou casar. Foi uma boa decisão na sua vida? Aqueles anos ali era decisão assim, né? Porque senão passava tu vinha um pouquinho de velha, tu não encontrava mais para casar, né? Mas valeu a pena? Valeu a pena. Os filhos que eu tenho, valeu. Então trouxe felicidade? Muito, muito. Dispiacere manca felicità. Isso aí. E que é a vida? A vida, se a gente... Ela é boa para viver, saber viver. Agora, vida, se a gente se destruir também não é vida. Nona, o que é a vida? Muitos dizem, depende às vezes da sorte também. Às vezes a gente tem oportunidade de chegar num ponto que não se esperava. Às vezes assim, as coisas eram bem, quando nós, às vezes, olha, vinha que nem a criação, mas a gente não podia se queixar. Eu ainda vou dizer que tenho orgulho, estou feliz de ter criado uma família como eu queria e ter todos eles em roda. Dá para dizer, todos eles juntos, porque Quatro filhos e quatro filhos próximos do pai e da mãe. E é uma panela só. Se aquele lá, eu mato alguma coisa, é dividido entre todos. Se precisa de alguma coisa para levar parte de saúde, não precisa nem pensar. Graças a Deus agora está com saúde. Amém. Está caminhando.
E a senhora quer dizer o que para o seu Irineu? Eu não tenho nada para dizer, eu só sei dizer que eu amo ele. Muito. Porque esses dias tinha uma médica aqui e ela disse, como é que é o nome do médico? Eu disse, mas ele tem um nome muito bonito. Daí ela me disse, a médica, eu acho que tu gostou do médico, não do nome. Não, eu disse, eu tenho o meu nono, que eu amo ele muito. Ele é careca e barrigudo, mas ele é o meu nono. A vida é a gente até que a gente viver, a gente vê coisas boas, coisas ruins. É bom de ter de estar na vida, coisa assim, né? Eu que entendo. É uma vida. Foi bom ter casado? Eu acho que sim. Acho. Pai. Foi bom ter casado? Claro que é bom. Trouxe felicidade para vocês? Muito. Comparar com outros amigos que a gente teve, foi muito bom. Porque a gente nunca ia imaginar que a gente ia ter uma união assim, né? Nunca aconteceu nada, agradecer a Deus, que sempre foi tudo bem. Pro senhor, o que é amor? Faz parte do mundo, da vida do mundo. E a família? A família depende a religião que você é. Porque se depende da religião, é um sistema. O protestante tem uma coisa, o católico é outra. E o que é a vida? A vida é uma coisa esquisita que a gente vem e não por conta. Eles botam a gente no mundo. Não é que eu vim no mundo porque eu quis. Me fizeram, né? Você é a mesma coisa, era a mesma coisa. Amor é uma coisa que não se vê. A gente sempre. Feio, né? Mas eu também tô feia hoje, né? Mas ele era uma pessoa assim, bem visto. Todo mundo gostava dele. Era uma pessoa honesta, né? Tá. Então, por que a senhora gostou dele? Porque eu tinha que... A mãe pediu para... Tinha que ter uma pessoa para morar junto. Eu pensei, como é que nós vamos ficar com a mãe assim? E a mãe vivia só chorando, dia e noite. Tinha várias moças que queriam o senhor. É verdade, é verdade. Mas o senhor quis ela. O senhor quis ela. Quis ela. Tá. Mas por quê? Ela era bonita? Me interessava, não é que ela não era bonita. O que puxou o namoro? Sei lá, um dia ele veio lá e pediu para mim se podia vir no sábado à noite. Aí eu disse que sim, mas eu disse por brinquedo, depois fiquei gostando e... Quando vocês casaram, que sonhos que vocês tinham? Ter uma família, trabalhar na roça, mas nós gostávamos de trabalhar. E viver como pobre, nós era pensando de subir na vida. Nós queríamos trabalhar. Medo quando casaram, algum receio, ou estavam com toda a coragem para dar certo? Eu não tinha. Nós tínhamos toda a coragem, nós casamos novo, mas nós tinha cabeça boa. Quantos anos vocês tinham quando casaram? Eu tinha feito 17 em janeiro e casei em maio. E ele tinha 18 e daí dia 8 de outubro ele completava 19. E a senhora gostava do seu Ângelo por quê? Por que se interessou por ele? Comecei a gostar, né? Dançar baile.
porque naquela época lá a gente não pagava nada para fazer baile. Cada festinha que a gente fazia era baile, né? Então, seguido tinha baile? É. Era isso? É. Vai sempre lá na casa de Avelino, meu fraterno. Ficava baile lá. Que idade que a senhora tinha quando começou a namorar? No tempo da escola? Pequena ainda? Eu tinha 20 poucos anos já. Sim. Tá, mas a senhora ia na escola com 20 anos? Não. Mas já se não foi nada na escola, porque o pai trabalhava de fumo. De vez em quando a gente ia na aula, que não dava para o serviço. Acho que eles se conheceram. De vez em quando ia na aula. Aprendi nada. Mas a senhora conheceu o seu João quando ia na aula e depois começaram a namorar com 20 anos? É, 20 e pouco. Eram vizinhos então? É, não era tão vizinho, mas da mesma comunidade, né? Sim. E como é que vocês começaram a namorar? Mas também não sei como é que foi. Tudo tem de saber como é que foi. Mas aí ia namorar na casa da namorada? Na casa da namorada e tinha de ter um bem comportamento perto do velho. Não podia ficar pertinho? Muito não. É como nós estamos aqui, né? Nem esbarar um com o outro. Não. Só bem, né, agora? Não dá para dar risada, não sei, porque vai sair tudo, né? Em seu Ferrari, o senhor lembra foi como um domingo, né? Nós fomos Foi no campo de porque futebol. eles jogavam bola. Ali que nós se conhecemos. No campo de futebol? Aqui no mesmo, campo, aqui em cima, ali, é, né? eles tinham um campinho que jogavam bola. Ali perto que do nós se centro. conhecemos. Era o campo. O senhor era jogador? Sim, ele jogava bola. Ele. E a senhora foi ver? Sim, foi. Gostou dele? Daí começamos. Em 8 meses também casamos. 8 meses de namoro já casamos também. Eu tinha 17 anos, né? Quando eu casei. E como é que foi o namoro de vocês? O namoro? É. Pouco tempo. Não é curto, porque de 8 meses casamos. Né? Ele precisava de pessoa dentro de casa para fazer o serviço. Eles era só o pai e um irmão ele tinha junto. Que a mãe já tinha falecido, né? Então o senhor quis casar porque precisava de levar uma mulher em casa? Isso, mas isso eu acho, né? Brincadeira junto, né? Mas não, mais isso. Eles estavam sozinhos, né? Mas o senhor podia ter escolhido qualquer moça. Por que que escolheu ela? Porque eu me agradei dela. Apaixonei por ela. Uhum. E ainda é apaixonado? Ainda a mesma coisa. Mas daí tinha que pedir permissão Sim, tinha que pedir para pros pais, né? poder namorar. E quando é que o senhor pediu essa permissão? Foi um domingo que estava lá, ele veio da comunidade e depois fiquei lá, até jantei lá aquela noite e pedi. Você estava contente, que eu estava no namoro novo com a filha e tudo mais. Então eles estavam contentes, sabe? Sim. Aí vocês casaram. Que sonhos vocês tinham quando casaram? De nós começar uma família nossa, como dizer, os filhos, ensinar como a educação, dar educação como que nós aprendemos de nossos pais. Sempre fazer o bem. A minha mãe sempre ela dizia, faz polito que se va lontano. Lontano ele diz longe, né? Sim. E, então nós seguimos o exemplo dos pais. O que que a noiva levou de enxoval?
disse. Olha, eles não conseguiram me dar muita coisa, mas me deu o suficiente que nós estamos ocupando ainda agora certas peças, né? Os lençol, o travesseiro, e as fronhas. E roupa de cama mesmo? A roupa de cama, para o começo, né? Nós queríamos nossos filhos, não me deram trabalho. O que deu foi, mas ele não era pela vontade dele. E aquilo que vocês viveram, assim, vocês repassaram para os filhos quando eles decidiram casar, orientaram eles também? Sim. O que eu pedi, falei, eu disse, olha, a minha filha hoje está saindo, mas que um dia não fico sabendo que maltrate dela, porque eu pego ela de volta. Não quero que aconteça isso aí. Isso eu recomendei muito. Graças a Deus, as 3 que eu tenho casada não tem reclamação nenhuma. O que vocês ensinaram para os filhos de vocês? Nós ensinamos a trabalhar. Tá. E trabalhar e mais o quê? O que eles tinham que aprender para a vida? De respeitar as pessoas, ser honesto, que nem meu pai me ensinou, que ele dizia sempre, se tu está devendo um cruzeiro, cada vez era, não é para negar, é para pagar. E assim eu ensinei para meus filhos que se está devendo, pode ser o que for, tem que pagar. Ser honesto. Eles eram bons. Agora, quando precisava xingar, era sempre a mãe, né? Precisava dar um tapa, também eu dava. Naquele tempo não tinha, que nem hoje, né? Mas não precisava, falo para ele, tudo era bom. Mas o que vocês ensinavam para a vida deles? O que eles tinham que saber, como é que eles tinham que se comportar? Mas naquele tempo não era que nem hoje, a gente não sabia muita coisa, né? A gente ensinava tudo pro bem deles. Para ele não brigar, para ele não roubar, para ele não fazer maldade. E assim a gente ia ensinando. Mas tem que, então, vocês costumam conversar. Desde o negócio. Para fazer negócio tem que conversar os dois. Claro. Às vezes faz errado, tem que desmanchar. E daí é uma coisa que não pode estar vencendo essas coisas. E os filhos? O que vocês ensinaram para os filhos de vocês? Boa pessoa, tem que ir educando desde pequeno. Depois que ele caminha, sabe tudo. Eu tenho orgulho dos meus filhos. Sim, nunca. É bastante também, tenho orgulho dos meus 4 filhos. E vocês têm uma família feliz? Sim. Graças a Deus. Assim, quando a gente fica doente também, eles se preocupam demais, eu nunca vi. Como é que os idosos são tratados hoje? Hoje são bem tratados, meu Deus. Ninguém pode se queixar. Uma vez tinham que se virar, comer a hora que eles podiam. Agora não, eles tratam bem, né, a gente? Eu sempre levanto os dedos. Se eu vou em cima de uma casa por uma telha, alguma coisa, os filhos já me xingam. Meu O pai vai Deus. subir lá para cair, para se quebrar um braço ou uma perna. Eles cuidam de nós, tem a Júcia também, que eu Também às vezes eles xingo têm ela. razão, porque nós cuidamos deles também não está... Nós tratamos bem os filhos, meu Deus. Eu criei eles com amor e carinho, ó. E eu tenho eles tudo no meu coração, tudo eles. E eles cuidam de vocês? Sim. O sentimento daquela que foi, da mais velha, né? Meu Deus. E não queria perder ninguém até que não ia eu primeiro. Amor. O respeito. O que é o amor? Se respeitar um pelo outro. Porque se a pessoa não se respeita e não dá o respeito a quem que tem do lado, não tem amor. É porque não tem amor. Tem que se respeitar. E o que é a família? O que é a família? A família é a alegria do casal. A família, né? Sim. A alegria do casal. Hein, nona? E para a senhora?
Ah, eu também, né? Porque eu já estava distraída. É a alegria da pessoa, eu acho, de viver. Eu gosto da vida. O que é a vida? É a vida. A vida deve ser a mais alegria do mundo. Pois não tem outra coisa melhor. A minha ideia. Sim. E agora, uma última coisa. Vocês são casados há 67 anos, né? Isso. Tá. Vocês gostariam de dizer alguma coisa um pro outro, ou dar um abraço? Porcaria, chegou uma pessoa. Hein? Voler falar qualcosa um para com o outro? A gente é acostumado a se abraçar. Então, pode dar um abraço agora, sentado ou de pé? Minha parceira. Obrigada. O que é amor? Eu acho que o amor é viver bem, se dar com todo mundo, não ter inimizade com ninguém. Querer bem os filhos, neto, bisneto que tá ali, né? É um amor, isso ali é uma, meu Deus, é uma vida que a gente nem esperava de chegar até ali. É muito, muito, muito gratificante isso ali. E o que é família? Também família é a melhor coisa que tem, né? Porque se tu não se dá com a família, então, né? Minha família é tudo. E o que é a vida? Mas também é tudo, porque se a gente não tivesse vida, né? Tem que saber viver também, né? A vida. Uhum. E o que é uma vida bem vivida? Ajudar o próximo, fazer o que a gente pode fazer, né? Por bem das pessoas. O que é amor? Amor é se respeitar. Eu acho a melhor coisa que tem. É se respeitar. E o que é família? Família é tudo. Para uma mãe. Tudo. E o que é a vida? A vida eu digo que ela é meia pesada, mas é boa. Eu disse que a vida é bela. Sempre digo. Tem dinheiro ou não tem, mas se tu tem saúde, é tudo na vida. É tudo, o amor é tudo, né? E a família? Também. É as duas coisas no mesmo, em primeiro lugar, né? Uhum. Isso. E a vida é o quê? A vida, às vezes, tu te desanima também, né? Mas como tu te desanima, tu levanta que nem, né? Assim, quebrada, que tu não pode fazer nada, tu te desanima às vezes, né? Mas vai levantando de novo, né? Não adiantaria se desanimar, mas fazer o quê? Sem culpa às vezes também, né? Sempre na paz. E com meus filhos também, sempre quando me despeço, não sempre, mas a maioria das vezes eu digo me queira bem sempre. Essa aprendi uma vez de lá em Concórdia, que estava dois amigos conversando e eu fiquei assistindo. E quando se despediu, disse me queira bem. E essa palavra eu guardei. E outra palavra que eu gravei em mim, eu tinha uns 15 anos, através da música sertaneja, que diz assim: nunca faça para outro o que não quer para você. Essa é uma palavra que... E assim como nós, casal, nós temos que estar unidos, porque um precisa do outro agora. Nossos filhos, cada um tem a família deles e nós temos nós dois. Então nós dois temos que estar unidos. Quando nós precisamos, a gente chama os filhos, né? Até que a gente consegue se virar sozinho, graças a Deus até hoje, a gente conseguiu.
E daí eu espero que seria até o último momento assim, mas a gente não sabe o que vem pela frente, né? Tem que fazer o possível, dizer, se dá bem. Só Deus que tudo. sabe o que está para vir, né? Vai que chega um dia que nós precisemos deles e se tu está em paz, tudo bem. Como eu digo, me queira bem, que tudo vai bem. Isso diz tudo, né? Foi bom ter casado? Sim, foi uns anos muito bom, mas a gente sofreu também. Não foi fácil, não foi fácil. Sim. A gente passou bastante por cada uma também. Entre vocês dois, como é que vocês resolviam os conflitos que podiam acontecer? Olha, eu vejo hoje que tem casais que o marido faz as coisas e a mulher nem sabe, né? E nós não. O que ele sabia, eu sabia também. E isso nós não foi muito bom nesses lados também, muito bom. Nada de fazer as coisas escondidas. Vocês acham que foi bom ter casado? A minha parte, sim. Porque, pelo menos, criamos uma família e nós dois ficamos sempre juntos. Eu estou contente. E a senhora, dona Gema? Eu também, porque a gente se gosta, né, Selma? E os filhos também, eles... O filho gosta também de nós, pelo amor de Deus. Por enquanto, né? Então, o importante é que eles dão valor para os pais, né? Valeu a pena ter casado? Valeu pra mim? É. Valeu. Quero muito bem ela, meio ruimzinha, mas eu quero bem. Tô caçando. E a senhora? Eu nunca me arrependi de ter casado. Depois que a gente tem os filhos, a gente é família. Outra cara, essa aqui eu sempre toco. Não, vai. É uma marchinha, eu acho que é.
Thank you.